Olá, pessoal do nono ano. Gente, antes de começar a aula, eu quero agradecer a nossa aula online, né? Eu já agradeci no grupo, mas eu quero agradecer de novo. Eu gostei muito. Muito obrigada por vocês terem, assim, vocês estavam prestando bastante atenção. Foi uma das turmas que não precisei estar chamando atenção, estavam bem comportados. E continuem assim, que é para eu continuar elogiando vocês, tá? Para a gente aprender junto, né, nessas aulas online e que vocês tirem as dúvidas que precisam tirar, tá certo? Muito obrigada de coração. Gente, aula passada, quem não assistiu ainda, precisa assistir. Falamos sobre velocidade. A gente comentou que se eu me desloco em um determinado tempo, eu tenho uma certa velocidade. Deslocamento, tempo é velocidade. Hoje nós vamos ver o seguinte: aceleração. Está na página 206 e vejam só. Pessoal, se vocês saem de transporte, de carro, de moto, seja lá do que for, né? Utilizando um meio de transporte para chegar até a escola. Como vamos colocar esse exemplo simples? Imagine que o motorista do transporte escolar vai sair da sua casa para chegar até a escola, ele não vai conseguir utilizar uma mesma velocidade. Porque ele vai parar no sinal de trânsito, vai parar para alguém passar na faixa de pedestre, vai diminuir a velocidade porque vai passar no quebra-mola. Inúmeras situações acontecem no trânsito. Então ele não vai com uma velocidade constante, ele sai da sua casa, atingir 40 km por hora e de lá vai até a escola com essa velocidade. Não. Então quando nós temos a variação da velocidade, né, porque não tem como ela ser constante em um percurso inteiro, nós temos a aceleração. Então é bem fácil. Se a velocidade vai variando, porque o percurso tem que variar mesmo, né? É comum, nós temos a aceleração. Já vimos a fórmula da velocidade, fizemos algumas questões juntos. Voltem para o outro vídeo, né? E hoje nós vamos falar da fórmula dessa aceleração, que é quando essa velocidade está variando. Só isso. Então veja, eu já coloquei logo a fórmula para a gente adiantar aqui, né? Porque eu expliquei de velocidade, vocês podem ler também, está na página 206, para completar a informação. Então, eu consigo saber uma aceleração média. O que é isso? Quanto essa velocidade variou. Uma média, porque vai variar várias vezes. Eu não consigo saber, né, quanto variou no percurso, mas aí eu tenho como saber o que mais se predominou no percurso. Então, por isso que eu digo que é uma média. A aceleração média eu consigo calcular pela variação da velocidade, lembrando que a gente falou dessa letrinha aqui grega chamada de delta. Quando ela aparece, está informando para a gente que variou. Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Vamos nos atentar agora às unidades. Prestem bastante atenção nas unidades. Veja, a variação da velocidade eu já conheço lá da aula passada. Velocidade média, nós temos aquele que eu chamei de dois casais inseparáveis. A unidade da velocidade ou é metro por segundo, metro por segundo, é esse casal inseparável, ou a unidade da velocidade é quilômetro por hora. Não pode ser quilômetro por segundo, não. É quilômetro por hora, sempre. Não pode ser metro por hora, não. É metro por segundo. Então são dois casais inseparáveis. São as unidades da velocidade. Bem fácil a gente entender. E o tempo, ele pode aparecer ou em segundos ou em horas. Então lembrem, se a minha velocidade está em quilômetro por hora, o tempo tem a obrigação de seguir esse casal. Tem que estar em horas. Mas se a velocidade aparecer em metro por segundo, fácil saber que o tempo tem que estar em segundos. Professora, se não tiver, se o tempo tiver em minutos e deveria estar em segundos, transforma de minutos para segundos.
Nós vamos fazer nessa primeira parte duas questões, uma sobre velocidade, uma sobre aceleração, e depois, na parte 2 da aula, vou colocar mais alguns exemplos para a gente transformar juntos quando precisa transformar as unidades, tá certo? Então não se preocupe que nós vamos fazer juntos. Então vamos lá, ó. Já sei, sim, unidade da velocidade, ok, os dois casais, e o tempo obedecendo aos casais, né? Tá aqui. E qual é a unidade da aceleração média? Vamos lá comigo, ó. A aceleração média, para eu calcular ela, olha para cá. Olha a igualdade. Eu tenho que fazer uma divisão. A velocidade dividida pelo tempo. Então, se eu usei essas duas aqui para achar a aceleração média, ela vai receber a unidade dos dois. Porque eu utilizei os dois, então vai, né, receber a unidade dos dois. Se for metro por segundo a velocidade e o tempo em segundos, a aceleração média vai ser metro por segundo ao quadrado. Por que, professor, esse quadrado? Olha, velocidade, metros por segundo. Tempo, segundo. Segundo por segundo, segundo ao quadrado. Para ficar mais fácil, toda vez que aparecer esse quadrado, eu já sei que eu estou falando de aceleração. Sem o quadrado, eu estou falando de velocidade. Metro por segundo é velocidade. Mas já que eu usei o tempo em segundos também para achar a aceleração metros por segundo ao quadrado. A aceleração sempre unidade ao quadrado. Pronto, para resumir. Vamos ao primeiro exemplo de velocidade, de aceleração, desculpa, tá aqui, ó. Aceleração e exemplo 1, seguindo aqui a aceleração. Qual a aceleração média de um carro que atinge velocidade de 80 km por hora em 2 horas? Vamos lá fazer. Vou pegar o copiloto para ver esse mesmo. Qual é o primeiro passo? Que a tia Bruna sempre fala para vocês, separem as informações. Se tem aqui, ó, ele perguntou qual a aceleração. Então eu já sei que ele quer o valor do A, né? Ah, professor, não colocou o M, a M. Tem problema, ou a aceleração. De um carro que atinge velocidade de 80 km por hora. Velocidade é 80 km por hora. Em 2 horas. 2 horas é o tempo. O tempo que gastou são 2 horas. Certo? Pronto, eu separei as informações. Tenho tudo aqui para visualizar mais fácil. Agora eu vou colocar o quê? A fórmula. Já que ele está pedindo aceleração, eu tenho que usar a fórmula da aceleração. A aceleração média é igual a velocidade. Professora, se eu não colocar o delta na fórmula, não tem problema. É só para informar aqui que está variando velocidade e está variando tempo. E a gente viu na aula passada também. Que se vocês se depararem na vida de vocês com uma questão que diga assim, ó, você sair da sua casa a 0 km por hora, né? Que você vai estar parada, vai começar, depois o carro lá do seu pai, o carro da sua mãe, tá lá esperando você entrar, tá 0 km por hora. Mas aí você vai chegar na escola, tem uma média de velocidade, né? Que chegou a 40 km por hora. A gente tem a velocidade inicial, que é 0, e a velocidade final, que é 40. E sempre que ele der a entender que tem um final inicial, a variação sempre é calculada com a parte final, ó, velocidade final menos a velocidade inicial. Sempre. Mas nesses exemplos que a gente vai fazer assim, ó, eu já vou dar uma velocidade somente uma, tá? Vou dar somente uma aceleração. Então vocês não precisam calcular final e inicial. Eu só estou explicando para que se vocês se depararem, né, na vida de vocês, ano que vem com o tio Hudson, vocês vão estudar física com o tio Hudson e ele vai passar para vocês essas observações. Mas é bem fácil, bem simples. Já vai lembrar, ó, aprendi com a tia Bruna. Já vai lembrar, velocidade final menos velocidade inicial. Quando sempre vai ser final menos inicial, sim. Tá? Então, final menos inicial. Aqui é variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. É variação de velocidade.
de aceleração. Aceleração final menos inicial. Então, quando precisar, sempre vai ser final menos inicial. Isso quer dizer que está variando, tá? Sempre o final menos inicial. Pronto. Não vou cobrar isso de vocês, porque é muito fácil, muito simples, né? E eu já vou dar um valor só, tá? Continuando. Então, é velocidade sobre... Ficou todo aqui. Deixa eu vir pra cá, pro lado de cá. Velocidade sobre tempo. É a fórmula. Não precisam colocar o delta, lembre? Não é obrigatório. Vou substituir agora. Eu vou achar a aceleração. Eu não tenho, ele quer saber qual a aceleração. O que você vai achar, você vai repetir a letra. Se é o A que ele pediu, vou repetir aqui o A. Qual é o valor da velocidade? Que eu já coloquei aqui. 80 km por hora. Outra coisa muito importante para observar. Lembre que ele é um casal e o tempo é o filho do casal. Tem que obedecer. Então, velocidade 80 km por hora. O tempo tem que estar em horas. Tem que obedecer. Então, está tudo ok. Eu não preciso transformar nada. Já está aqui em horas. Velocidade é 80. E o tempo, que é embaixo, qual é o tempo? 2 horas, 2. Então, a aceleração média, né? Não tem problema se não colocar também, não tem problema. Quanto é 80 dividido por 2? 40. Lembre, ó, quilômetros por hora e o tempo em horas. Se eu estou falando de aceleração, qual é aqui a unidade? Quilômetro por hora ao quadrado, né? Se não conseguir perceber, ó, horas é o quadrado. Mas vai lembrar da dica. Se eu estou falando de velocidade, sempre vai ter a unidade ao quadrado aqui do tempo. Só isso, muito fácil. E aqui eu coloquei para a gente relembrar, ó. Lembre-se, velocidade média é o nosso deslocamento em um determinado tempo. Deslocamento em física é representado pela letra S. Quem não assistiu a outra aula passada, primeiro vá para outra. Velocidade média é a variação do deslocamento em S, ó. Me desloquei 80 metros, 80 quilômetros, né? Esse deslocamento. E o tempo, tá? Exemplo 2. Qual a velocidade? Então, opa, ele quer saber a velocidade. Já anota aqui. Tem um carro que se deslocou 800 metros. Então, ele se deslocou. Então, meu S. Professora, a senhora colocou o delta. Se eu não colocar, não tem problema. Eu estou colocando só as informações. É 800, né? 800 metros. Me desloquei, ó. S, deslocamento. Quanto tempo? Em 40 segundos. Tempo, 40 segundos. Pronto, já separei as informações. Se ele quer saber qual a velocidade, eu não vou usar essa fórmula, que é de aceleração. Eu vou usar essa aqui, ó. Até coloquei ela para vocês relembrarem da aula passada. Então, velocidade média é o deslocamento sobre o tempo. O que você vai achar? Repete a letra. Você não tem, você vai achar. Qual é o deslocamento? 800 metros. Tracinho. Quem é o tempo? 40 segundos. Professora, a senhora não olhou as unidades. Tá no casal? É metro por segundo. Veja. Deslocamento, metro. O casal está obedecendo aqui? Sim. Metro por segundo. Não preciso transformar nada. Eu vou fazer com vocês questões para a gente transformar. Se o tempo estivesse em horas ou em minutos, não pode, porque metro tem que ser por segundo. Metro por segundo ou quilômetro por hora. Lembrem dos dois casais. Obedeceu, só é colocar o valor e substituir. Velocidade média, quanto é 800 dividido por 40? Posso cortar um zero aqui, posso cortar um zero aqui. Quanto é 80 dividido por 4? Quanto é, João? Quanto é 80 dividido por 4? 20. Então, 20, o quê? Metros por segundo. Então, metros por segundo, ó. Metros por segundo. Porque eu estou achando velocidade. Essa é a unidade da velocidade, né?
No caso desse exemplo, poderia também ser quilômetros por hora. Então, apareceu quadrado é unidade de aceleração. Não tem quadrado é unidade de velocidade. Tá, gente? Vamos fazer muitas questões. Qual é a dica? Copia a pergunta em casa e tente fazer sozinho. Vá colocando a fórmula, vê as informações, faz sozinho. Se não conseguir, vai olhando aí no vídeo como é que eu estou fazendo. Então, tentem, se esforcem, façam sozinhos e depois vão olhando se acertou ou não. Tá certo? Ó, beijos e até a próxima aula.